Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre, quase falei Geek Lestat, é meu outro canal. Mas seja você bem-vindo aqui ao canal, vamos falar sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje eu estou aqui para poder continuar a falar sobre o bloco de escrituras relacionados ao Vem Segue-me dessa semana, que é João 14 a 17. E hoje é a nossa segunda aula e agora nós estamos fazendo aqui uma maneira um pouquinho diferente, né? Você que não viu ainda a primeira aula, dá uma assistida nela e hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, beleza? Então, para você que não sabe, eu mudei um pouquinho aqui de a forma como nós vamos estar falando sobre o Vem Segue-me por semana, tá? Eu dividi, na verdade, em 4 aulas, 4 mini aulas, né? Então, aulas menores, para que a gente possa comentar um pouquinho aí sobre o Vem Segue-me da semana, ok? Então, todos os dias aí, durante 4 dias da semana, a gente vai estar juntinho aqui falando um pouquinho aí sobre o Vem Segue-me, sobre o que nós podemos aprender melhor em relação a esse manual tão especial para a nossa vida, né? E eu trago assim várias citações aqui de profetas e apóstolos e tudo mais. Então eu tentei basear um pouquinho as nossas aulas aqui relacionadas ao Vem e Segue-me nesses discursos, tá? Então espero que você goste, que você possa curtir e não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal também, beleza? Então vamos lá, falando aí um pouquinho aí da nossa segunda aula, o nosso segundo encontro aqui. Hoje o desafio para vocês vai ser sobre a questão de o que nós podemos aprender em relação a demonstrar o nosso amor ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. E nós fazemos isso quando nós obedecemos os mandamentos. Então esse é o cerne, né? É a coisa principal de nossa aula de hoje. Então a gente vai estar falando principalmente de João 14, de 15 a 31 e João 15, de 10 a 14. Tá? Então, lá em João 14, versículo 15, 21, 23 e 24. E Jesus Cristo ele continua falando com seus apóstolos, né? A gente falou um pouquinho aí na aula passada sobre isso. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Isso aqui é bem claro, né? A gente conhece isso aqui de cabo a rabo, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então é uma consequência que existe por nós estarmos amando ao Salvador. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que interessante isso. Eu me manifestarei àquele que guarda os mandamentos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, assim, fortalecendo aquilo que nós tínhamos comentado na aula passada, essa conexão, né, entre Deus, o Pai e Jesus Cristo, ela continua existindo sempre nas palavras que Cristo profere. E o tempo todo ele está mostrando isso para os apóstolos e para a gente, né? Então podemos sentir que às vezes as leis de Deus restringem nossa liberdade, elas tiram nosso arbítrio e limitam nosso crescimento. Mas existe uma consequência por guardarmos as leis de Deus. Ao buscarmos mais entendimento e permitir que o Pai nos ensine, começamos a ver que suas leis são uma manifestação de seu amor por nós e que a obediência às suas leis é uma expressão do nosso amor por Ele. Então a gente começa a entender um pouco diferente a questão de obedecer os mandamentos, né? A gente começa a ver que as leis que o Senhor traz para a gente, elas são manifestação do amor que Ele tem por nós. E, consequentemente, a obediência que nós fazemos, né, a essas leis, ela é uma expressão do nosso amor pelo Salvador. Isso foi falado por Carole M. Stevens. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
do Malharrona de 2015, página 119. Então, como que os mandamentos do Pai Celestial, eles podem ser uma manifestação do amor dele por nós? Já pensou sobre isso? Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários. Fala um pouquinho sobre isso. E como que a sua obediência a esses mandamentos pode ser uma expressão de seu amor pelo Salvador? Pensa um pouquinho sobre isso e comenta. Eu tenho umas perguntas aqui pra gente. Eu gostaria que vocês pudessem pensar e refletir sobre isso. O que o motiva a guardar os mandamentos? Qual é a razão pela qual você guarda os mandamentos? Existe um motivo. Qual é esse motivo? Como você se sente em relação às suas razões para guardar os mandamentos em comparação com o exemplo do Senhor de obedecer por amor? Então, será que nós estamos obedecendo por amor ou é por uma outra razão? E como que você se sente por essa outra razão que não seja o amor? Por que os seus motivos para obedecer podem ser tão importantes? E que conselho você daria para alguém que deseja obedecer aos mandamentos de Deus por amor? Então, se você pudesse aconselhar uma pessoa a obedecer os mandamentos do Senhor por amor, que conselhos você daria para essa pessoa? Lá no livro de Mórmon, Oseias 5,13, fala o seguinte: pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? Como nós podemos conhecer o Salvador se o nosso coração e os nossos pensamentos estão longe dele? Estão longe dos desígnios de nosso coração. Tem uma outra pergunta aqui. Como é que o seu compromisso de maior obediência, com base no amor, vai influenciar o seu relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus Cristo? Pensa nisso. Isso vai fazer total diferença para a gente. E aí a gente começa a pensar, poxa, será que os motivos pelos quais eu obedeço aos mandamentos realmente fazem tanta diferença? Eu tenho aqui uma citação que fala o seguinte: cada um de nós deve perguntar a si mesmo por que obedece aos mandamentos de Deus. Nós obedecemos por medo ou por punição? É porque desejamos as recompensas de uma vida justa? Ou é porque amamos a Deus e Jesus Cristo e queremos servi-lo? É melhor obedecer aos mandamentos por medo da punição do que não obedecer a eles. Mas nós seremos muito mais felizes se obedecermos a Deus porque o amamos e queremos obedecer a Ele. Quando obedecemos voluntariamente, Ele pode nos abençoar sem restrições. O Senhor disse: eu, Senhor, deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. A obediência também nos ajuda a progredir e a nos tornar mais semelhantes ao Pai Celestial. Entretanto, aqueles que nada fazem até serem mandados e guardam mandamentos de má vontade perdem a sua recompensa. Então está lá em Doutrina e Convênios 58, 26 a 29. O profeta Joseph Smith disse: eu adotei a seguinte regra: quando o Senhor ordenar, faça-o. As Escrituras e a história da igreja incluem muitos relatos de pessoas que decidiram ser obedientes, mesmo quando não entendiam plenamente por que o mandamento ou conselho foi dado. O presidente Dallin Oaks, da primeira presidência, ele falou o seguinte: Deus exige que obedeçamos a seus mandamentos porque somente por meio dessa obediência, incluindo o arrependimento, podemos voltar a viver em sua presença e nos tornar perfeitos como Ele é. Ele está numa Malharrona de 2019, tá? Um discurso do Dallin Oaks, os 2 grandes mandamentos. E, para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho de uma citação da Carol M. Stevens. Tá? Ela é a primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. E ela fala algumas coisas que nós podemos fazer
para que possamos ter esse relacionamento mais estreito com o Pai Celestial e Jesus Cristo. E ela dá umas dicas para a gente. Primeiro, confie em Deus. Confie em seu plano eterno para vocês. Cada um de nós é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam. O amor deles por nós manifesta-se nos mandamentos. Os mandamentos são instruções essenciais para ensinar, guiar e proteger-nos, para que possamos adquirir experiência terrena. Então, primeira coisa, confie em Deus. Segunda coisa, confie em Jesus Cristo. A expressão máxima da obediência e do amor é a expiação de Cristo. Ao submeter-se à vontade do Pai, ele deu sua vida por nós. E ele disse: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Terceiro, confie nos sussurros do Espírito. Lembre-se de que o Espírito sussurra uma escritura para nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Senhor, ele fala logo em seguida, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque convosco habita e estará em vós. Quarto, confie no conselho dos profetas atuais. Nosso Pai preparou um meio para que ouvíssemos a sua voz e conhecêssemos a sua lei por meio de seus profetas. O Senhor declarou: minha palavra será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, voltando aqui, como nós podemos estreitar esse relacionamento com Jesus Cristo? Confie em Deus. Confie em Jesus. Confie nos sussurros do Espírito. Confie no conselho dos profetas atuais. Eu gostaria de deixar esse desafio para a gente, então, para que possamos nos lembrar disso e que possamos colocar em prática. Me fala aí se isso faz diferença na tua vida e como que isso pode melhorar o seu relacionamento com o Pai Celestial. Ok? Obrigado pela sua presença. Não esqueça aí de dar aquela curtida e também se inscrever aqui no canal. Aciona aí o sininho para você ficar bem ligado nas coisas que estão acontecendo aqui no canal. Vamos falar sobre, ok? E a gente se vê então na próxima aula aí, na aula 3. Tá, aí eu espero você então. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.